Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, em parceria com a FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business. Se você ainda não conhece a gente, nós somos um portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também somos o canal oficial dos eventos hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar sobre a segurança do paciente, que vem sendo incorporada à gestão das instituições de saúde, e quais são os principais desafios para consolidá-la como um valor no dia a dia assistencial. E para essa conversa eu recebo aqui hoje Paola Andreoli, presidente da Sobrasp, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Muito obrigada pela presença, Paola. Seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Queria agradecer aqui a oportunidade, em nome da Sobrasp, a oportunidade de estar aqui com vocês e justamente conseguir falar com vocês e com um público que vai nos ouvir com certeza sobre um tema importante que a gente também teve a oportunidade de trazer aqui no Congresso da FEOSP, que é justamente falar sobre segurança do paciente como um valor, né, para assistência à saúde. Então, agradeço bastante aí essa abertura de estarmos aqui conversando. Muito obrigada pela parceria. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, para a gente começar a esquentar, quando a gente fala em segurança do paciente como valor, o que muda em relação à abordagem tradicional baseada em protocolos? Olha, acho que muda a visão, acho que muda a amplitude de alcance que a gente tem dessa perspectiva de segurança do paciente. Quando a gente coloca isso como um valor, ele passa a ser quase que como uma lente pelo qual a gente olha todas as questões que acontecem e todos os processos que acontecem dentro dos serviços de saúde como um todo. Então, esse tem sido um grande desafio dentro da área de segurança do paciente, é que a gente ultrapasse, de certa maneira, os muros dos protocolos. Não que protocolos, checklists, padronização não sejam importantes, claro que é, claro que são, melhor dizendo. Todos esses padrões, essa estruturação, ela é muito importante até como um primeiro passo, né, para que a gente possa avançar na melhoria dos resultados da assistência à saúde. Mas ele não pode parar por aí. A gente, de fato, tem que ampliar nossa visão e enxergar a segurança do paciente em todos os pontos de contato com o paciente. E, para isso, a gente precisa de uma abordagem que é de visão, né, que é quase que uma abordagem de valor. Ela tem que vir primeiro, né? Ela tem que vir à frente de qualquer outra decisão ou mesmo outra atuação dentro da área de saúde. Então, acho que é isso que muda, né? Ele muda na amplificação de fato, para que a gente saia somente da estruturação e passe a ser a forma com que a gente faz todas as coisas dentro dos serviços de saúde. E olhando a nível Brasil, a gente estava conversando aqui no off, né, antes de começar a gravação, que existem muitos desafios a nível mundial. Mas olhando para o Brasil hoje, como que está esse cenário, esse pilar tão fundamental na prática assistencial? Olha, Amanda, creio que o Brasil não se diferencia do que a gente vê acontecendo no mundo como um todo. Então, assim, o Brasil avançou, não dá para dizer que não. Nós tivemos muitos avanços em relação à implantação de práticas de segurança do paciente nos serviços de saúde. Desde 2013, acho que é bom a gente ressaltar, a gente tem o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que em abril, inclusive, a gente faz a comemoração da instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, estamos aqui no mês de abril justamente fazendo esse tipo de celebração. Por quê? Porque o programa, de certa maneira, institucionaliza, né, a necessidade
necessidade de implantação de práticas de segurança dentro dos serviços de saúde. Isso acaba sendo viabilizado, inclusive, por um núcleo que a gente chama de Núcleo de Segurança do Paciente, que é uma entidade, né, uma instituição obrigatória dentro das instituições de saúde, dos serviços de saúde no país, tá? Então, todo o serviço de saúde deve ter um núcleo de segurança do paciente instalado. Isso já é um grande diferencial. Por quê? Porque nós convivíamos até então com muitos serviços de saúde que não possuíam sequer profissionais voltados à qualidade e à segurança dos serviços, trabalhando dentro do serviço de saúde, né? Nem todo serviço de saúde possuía uma área ou profissionais dedicados com o olhar à qualidade e segurança do paciente. Hoje em dia, isso é obrigatório. Então, isso já faz uma diferenciação muito grande na aplicação de práticas para isso. Mas, assim como no mundo, né, o Brasil também deu uma estagnada, vamos dizer assim, há alguns anos, nos resultados relacionados à segurança do paciente. E a gente tem convivido ainda com muitas falhas e danos relacionados à assistência à saúde. Nós precisamos aí de um novo impulso, né? Vamos dizer assim, de um novo patamar para que a gente consiga alcançar resultados melhores do que o que a gente tem conseguido hoje em dia, né? Então, é justamente nesse sentido que eu pude conversar, né? Eu pude explanar na palestra hoje aqui no FEOSP, né? Que é justamente para buscar a adesão e talvez sensibilizar, né, os gestores, os profissionais que aqui estão, que na verdade representam quase que, sei lá, representam mais do que 50% da assistência à saúde no país, e aqui em São Paulo, obviamente, também, justamente tentando sensibilizá-los para essa nossa necessidade de mudança de abordagem, né? De trazer a segurança de fato como um grande foco, né? Então, digo que a gente avançou, né? Sim. Mas nós temos que dar um passo ainda muito maior para que a gente consiga, de fato, ter um resultado melhor. Você acredita que a segurança ainda é vista como um custo? E aí tem aquela cultura que pode ser bastante perigosa, que o barato pode sair caro lá na frente, e o caro é caro no sentido de que pode custar a vida de uma pessoa ou comprometer a qualidade de vida dela de uma maneira bem importante? Sim, sem dúvida. Acho que esse talvez seja um patamar, né? Quer dizer, assim, um nível que a gente ainda tem que vencer, sim, em muitos serviços, né? Onde a segurança e a qualidade é vista como um a mais, né? E isso custa. E a gente não pode dizer que não custe, quer dizer assim, obviamente que existe um custo na estruturação de práticas que possam trazer mais segurança e possam trazer mais qualidade também, obviamente, para os serviços de saúde. Mas este custo, né, inicial, ele sem dúvida nenhuma se paga ao longo do tempo por conta da redução do desperdício, por conta da redução de falhas, né, na assistência. Então, nós gastamos muito mais para consertar aquilo que fizemos de errado do que se a gente tivesse feito desde o início corretamente, né? Hoje em dia, a gente tem estudos falando recentemente de que 16% dos gastos, né, hospitalares são decorrentes da gente consertar coisas que foram feitas de maneira equivocada da primeira vez, né? Então, readmissões, ou então prolongamento de internação, ou então segundas cirurgias para consertar a primeira que teve alguma complicação que não deveria ter acontecido. Enfim, são custos que os serviços de saúde vão assumindo e que muitas vezes não se dão conta de que está associado à insegurança. Isso porque a gente precisa ter isso demonstrado e nem toda instituição consegue fazer de fato esta conta na ponta do lápis. Mas se o fizesse, conseguiria entender o custo da não qualidade e da insegurança, ele é sempre maior do que
o custo da qualidade e da segurança do paciente. Então, esse é um desafio, mas que também, eu vou te dizer assim, ele não é só um desafio dos serviços de saúde, mas também das áreas de quem trabalha com qualidade e segurança. Esse é um desafio que a própria Sobrasp muitas vezes vem colocando para os profissionais de qualidade e segurança. Nós temos que ser capazes de demonstrar isso também, né? E eu acho que é uma responsabilidade de todos os profissionais que trabalham com qualidade e segurança do paciente, né, nos serviços de saúde, de conseguir compreender e explicar, né, e demonstrar como que a gente pode trazer mais eficiência, melhores resultados para os serviços de saúde. Porque no final do dia, todos nós temos que trabalhar pela sustentabilidade dos serviços de saúde. Afinal de contas, sem o serviço de saúde, a gente não tem assistência, né? E a gente, obviamente, não vai trabalhar com segurança. Então, esse é um ecossistema que está todo interligado, né? E nós, como profissionais de serviços de assistência e também como profissionais de qualidade e segurança, temos que ter este olhar também e temos que ajudar os serviços de saúde a entender este valor, vamos dizer assim, essa valoração da segurança e da qualidade para dentro dos seus próprios resultados, né? E de que forma você acredita que a alta liderança das instituições de saúde devem atuar para transformar essa cultura, né, de que segurança do paciente não é custo, é investimento? Como você disse, se você não fizer certo desde o início, lá na frente isso vai sair Sim. muito mais caro. De que forma pode ter essa mudança de cultura, de comportamento? O que precisa olhar com uma certa atenção? Sim. Sabe que atualmente existem muitos estudos mais internacionais, infelizmente a gente ainda não tem muito aqui no Brasil, mas muitos estudos internacionais que chamam a atenção da necessidade da estruturação de instâncias de governança dentro das instituições de saúde, com o foco em qualidade e em segurança. Então, o que significa isso? Significa colocar a alta liderança dentro do barco, né, dentro deste barco de qualidade e segurança, entendendo que, como é que eu vou dizer, a visão de resultados da instituição que é aportada para a alta liderança, ela não pode ser somente resultados financeiros, né? Já faz algum tempo que a questão da experiência do paciente vem sendo também discutida desde o ponto de vista de alta liderança. Por quê? Porque justamente o propósito da assistência conseguir uma melhor experiência para os pacientes, mas também a qualidade e a segurança precisam ter um espaço dentro das discussões da alta liderança do ponto de vista dos resultados da assistência, e isso nem sempre chega lá. Então, ter acesso aos indicadores, ter acesso à quantidade de eventos adversos que acontecem dentro da sua instituição, saber efetivamente quais são os pacientes que estão indo a óbito, por exemplo, relacionados à assistência à saúde que se presta na sua instituição. Isto envolve a alta liderança e compromete a alta liderança com os resultados e também com a solução, por outro lado, né? Então, muitos dos estudos têm falado justamente da importância que se tem de que a gente leve esta discussão no nível da alta liderança para que a entidade que a gente chama entidade de governo, né, que é justamente quem toma a decisão estratégica pela instituição, possa tomar a decisão estratégica com vistas à melhoria de qualidade e de segurança. Isto não acontece com frequência nas instituições, mas talvez este sim seja o patamar que pode trazer para a gente uma diferenciação nos resultados que a gente consegue, vamos dizer, sair desta, melhor dizendo assim, sair desta estagnação que eu estava dizendo para você agora há pouco, né? Uhum. E a gente conseguir, então, dar um salto diferenciado para encontrar outros resultados. E como essa liderança consegue engajar as equipes assistenciais, especialmente em ambientes de alta complexidade, que é pronto-socorro, é UTI, que eu acho que
tem uma camada a mais, né? Deve ter uma camada a mais de segurança. Sim, são ambientes que a gente diz são ambientes críticos esses, Isso. né? De alta insegurança. São os serviços de emergência, as UTIs, centros cirúrgicos, são os lugares onde a gente tem um risco mais elevado da ocorrência de eventos adversos, com certeza. Acho que tem um desafio importante aqui também de se falar. Muitas vezes as organizações não olham ou não investem na questão de qualificação profissional como algo importante para se alcançar resultados diferenciados. E isso é vital. Isso não é importante. Isso é vital. Conheço muitas instituições pelo país, onde muitas vezes a questão de educação continuada, vamos chamar de educação continuada, que é o nome que muitas vezes se utiliza, ela é relegada a um plano de pouca importância, né? Como se isso não fosse necessário para que a gente conseguisse alcançar melhores resultados. E vou repetir, isso é vital para que a gente consiga melhores resultados na assistência à saúde. E começando pelo desenvolvimento de líderes. Muitas instituições não investem no desenvolvimento da liderança e a gente, de certa maneira, exige que a liderança consiga ter uma performance importante, vamos dizer assim, para cascatear, né, tudo aquilo que se pretende chegar como resultado. Mas se no meio do caminho, então vamos falar, no nível tático, né? Se no meio do caminho entre a estratégia e o operacional, você não tem uma liderança bem desenvolvida, que sabe e tem uso de ferramentas de gestão para que consiga, de fato, cascatear aquilo que a estratégia quer que se realize na operação, isso não chega. Isso não chega e não é efetivo. E se chega, não é efetivo. Talvez chegue até de uma maneira enviesada. Então, é responsabilidade da instituição fazer com que este nível tático tenha, sim, uma melhor qualificação, uma melhor capacitação, porque é irreal imaginar que a gente vai conseguir cascatear a estratégia para a operação sem que o meio do caminho, como eu chamei, que é o nível tático, esteja preparado para isso. Essa é uma questão que é vital. A segunda é preparação das equipes, sem dúvida nenhuma. Então, aí tem um desafio muito grande na área da saúde, que é o desenvolvimento de equipes. Habitualmente, a gente faz treinamentos e faz desenvolvimento de competências por profissões na área da saúde. Só que, num sistema complexo, a gente atua como equipe e não como profissional individual. Porque as interações são as que podem proteger ou, ao contrário, trazer maior risco ao paciente, através de comunicação ineficiente, através de trabalho em equipe mesmo, distribuição de responsabilidades ineficientes. Então, o treinamento das equipes e a formação de equipes, né, de alta performance, isto é um diferencial para a segurança e é um grande desafio na nossa área, justamente por aquilo que eu estava comentando inicialmente, que os serviços de saúde habitualmente não investem de maneira, como é que eu vou dizer, assertiva, muito positiva para o desenvolvimento dessa qualificação. E você falou já da governança, mas quais são os pilares fundamentais de uma cultura de segurança do paciente bem estruturada? Puxa vida, são tantas coisas, mas a cultura de segurança, de modo geral, ela vai se apoiar, acho que, antes de tudo, no que a gente atualmente costuma chamar de segurança psicológica, ou seja, de que as pessoas consigam ter um ambiente de relação entre elas, aonde seja permitido com que a gente fale de falhas, de oportunidades de melhoria, né, de maneira aberta, clara e com vistas à melhoria e inovação. Sem isso, é quase que impossível.
Uma segunda questão que é pilar para a segurança do paciente é uma cultura justa, ou seja, a gente parar de perguntar quando acontece um evento ou uma falha, a gente parar de perguntar quem foi e começar a se perguntar por que isto aconteceu. Como isto aconteceu? O que eu preciso fazer nos meus processos e na minha prática para que isto não ocorra mais, né? A terceira questão que eu acho que é bastante importante é que a gente instale um processo institucional de aprendizagem, né? Que todos tenham em mente de que a gente não vai chegar num patamar mais elevado se a gente de fato não entender que todas as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia são oportunidades de avaliar se aquilo que eu estou fazendo é o melhor e qual é a minha oportunidade também de melhorar aquilo que eu estou fazendo. E uma questão, acho que base de segurança é que a gente torne os nossos processos mais resilientes, né, que a gente chama, ou seja, que a gente tenha capacidade de resposta mais rápida aos desafios e à complexidade do dia a dia, e isso só se dá com a gente treinando melhor o nosso corpo, né, nossa força de trabalho, considerando que eles são ativos importantes para que a gente consiga responder mais rapidamente aos desafios da saúde, né, e que a gente possa contar com eles, né, como uma visão importante daquilo que precisa ser melhorado no dia a dia. E hoje em dia, talvez, só para acrescentar um último patamar de desenvolvimento, que é a inclusão de pacientes e familiares dentro do nosso sistema como uma visão importante de como está a nossa jornada, de como são os nossos processos, porque afinal de contas, nós como pacientes e os nossos pacientes são as únicas pessoas que conhecem a jornada como um todo, né? Quando a gente está dentro de um serviço de saúde e que você vai lá e faz o seu exame, faz a sua admissão, faz a sua preparação cirúrgica ou faz um exame, depois passa por uma consulta e vai receber a sua alta, você tem esta visão por completo do processo. E essa visão por completo do processo é que é muito importante para nós no sistema de saúde, para que a gente consiga entender quais são as nossas falhas, né? Desde o ponto de vista de quem está passando por todo o processo assistencial. Esse uma próxima virada de chave, talvez, que a gente tenha que fazer. E olhando para métricas, né, para indicadores, quais indicadores realmente importam para avaliar se aquela instituição está cumprindo de fato a segurança do paciente na sua totalidade? Hoje em dia tem se trabalhado com um conjunto de indicadores que procuram demonstrar, principalmente no nível da governança que a gente estava comentando. Então, assim, no nível da governança, a gente tem que pensar em alguns indicadores de resultado que sejam estratégicos para que a governança possa entender exatamente como é que nós estamos operando. Um indicador que habitualmente está presente na grande maioria dos serviços de saúde que, vamos dizer assim, tem esta visão e também internacionalmente é bastante utilizado, é um indicador que fale, eu vou chamar de taxa de eventos ou taxa de danos, né? O que significa isso, né? É a quantidade de eventos adversos que causam dano grave, né? Ou que causam óbito de paciente, por exemplo, e que possam dar para a gente uma ideia de se a instituição está caminhando para um zero dano evitável, que é o que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Então, se a gente está caminhando para este lado ou não. Um outro conjunto de indicadores que normalmente é utilizado pela área da governança, são indicadores que nos deem uma perspectiva de qual o resultado de áreas diferentes da instituição a gente é capaz de alcançar. Então, vou dar alguns exemplos só. Tem algumas
Tem alguns indicadores que são preconizados, por exemplo, aqui no Brasil pela ANS ou pelo Ministério, enfim, que vão dando para a gente uma noção de se a nossa assistência está evoluindo para trazer melhores resultados ou não. Então, tem um indicador básico, assistencial, vamos dizer, epidemiológico, a gente chama, né? Que é básico, que é de mortalidade. Trabalha-se muito com indicador de mortalidade geral ou mortalidade cirúrgica e mortalidade materna para os hospitais que têm maternidade. Por que a gente trabalha com esse indicador? Porque, obviamente, o óbito de paciente que não seja um óbito, vamos dizer assim, decorrente da evolução da doença do paciente, aquilo que é um óbito que é causado por falhas na assistência em saúde, obviamente, esse é o que nos interessa diminuir, e uma taxa de mortalidade muitas vezes é utilizado como um indicador. Para indicadores mais específicos, habitualmente a gente vai partindo a assistência por âmbitos diferentes para dizer, bom, dentro deste âmbito, como que está o meu desempenho? Então, vou dar um outro exemplo. Quando a gente olha, por exemplo, para dentro de centros cirúrgicos, a gente vai olhar um indicador que é, por exemplo, de readmissão de pacientes em até 30 dias, uma readmissão não esperada de pacientes em até 30 dias após procedimento cirúrgico. O que a gente está querendo olhar nesse sentido? É se o paciente teve algum nível de complicação que não era esperada e por isso ele teve que voltar para o hospital e fazer uma reabordagem, por exemplo. Esse é o tipo de indicador que a gente busca compartilhar com a alta liderança e com a governança, que é justamente para trazer uma visão dos nossos resultados. Então, eu dei um exemplo aqui de centro cirúrgico, mas aí a gente tem que buscar alguns de áreas críticas, como eu estava dizendo para você, de emergência, de UTI. Quando se tem maternidade e o neonatal, normalmente alguns de materno-infantil, outros de áreas clínicas, então são sempre indicadores que buscam monitorar o resultado da assistência com vistas no dano, com vistas de se a gente está causando dano que não era esperado. É isso que a gente tem que ir em busca. Então, é um conjunto de dados, um conjunto de indicadores, perdão, e habitualmente a gente trabalha entre 6 e 10 indicadores que possam dar para a governança uma visão ampliada de quais são os resultados que a operação tem sido capaz de produzir a partir daquilo que a gente tem como desenho do nosso sistema, né? Como desenho da nossa assistência. Você acredita que a tecnologia, né, a gente fala hoje tanto em inteligência artificial, prontuário eletrônico, você acha que isso pode apoiar no sentido da segurança do paciente e, ao mesmo tempo, tem profissionais que veem isso como mais uma barreira? Uhum. Você acha que isso se aplica na realidade aqui do Brasil? Sim, com certeza. Eu não vejo como barreira. Porém, existem riscos. Então, vamos lá. Acho que, primeiro, é importante, é necessário, né? Existem muitas atividades que a automação, né, da própria atividade traz mais segurança, né? Existem alguns sistemas que a gente pode, através de aporte tecnológico, colocar barreiras, né, justamente para a insegurança. E aí, na cadeia medicamentosa, por exemplo, de administração de medicamentos em pacientes, a gente tem vários exemplos até. Talvez um exemplo mais simples para todo mundo entender seja a utilização de código de barras, por exemplo, para você entender se você está dando a medicação certa para o paciente certo na dose correta, minimamente isso. E para isso a gente usa sistemas de tecnologia que ajudam. A gente tem muitos sistemas que também aportam informação para tomada de decisão, por exemplo. Há outros sistemas que ajudam a gente a fazer avaliação do paciente, então uma avaliação de risco do paciente. Se utiliza, por exemplo, também um sistema de avaliação de risco de deterioração clínica de pacientes que estão internados em áreas não críticas, né? Não em UTI, vamos dizer, em áreas de internação. A gente usa scores de avaliação de deterioração clínica que são feitas através de sistemas digitalizados.
Então, acho que tem várias utilidades, né, dentro da jornada do paciente e também para a gestão disso tudo, principalmente, são muito importantes para a aplicação. Hoje em dia se trabalha também com algumas oportunidades de command center, onde você consegue ter informação naquele momento do paciente, então a gente chama um time, né? Então, assim, a todo momento você entender qual é o tipo de paciente que você tem internado dentro da sua instituição e o quanto você precisa aportar mais assistência para um ou para outro, né? Então, fazer controle de todo o processo assistencial através de um command center é um sonho de consumo de muitas instituições, tem poucas instituições no país que têm isso atualmente, mas este é um uso para a gestão da assistência que é excepcional. Então, não tenho dúvida de que isso é importante. É claro que isso vem junto com riscos. Então, quais são os riscos associados? Principalmente quando a gente tem muitos sistemas cujas interfaces, né, entre várias partes do sistema, elas são invisíveis ao humano. Então, eu usar um sistema sem saber aonde eu estou aportando informação, ou vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu tenho um botão num monitor cardíaco, por exemplo. Se eu não souber quais são as interfaces que esse monitor tem com os bips dos médicos que tem que ser chamado ou não, se tiver algum alarme naquele monitor, os enfermeiros também, se este monitor está ligado com quantos e quais computadores para compartilhar esse alerta e tudo mais. Se eu não souber disto, se isso for invisível para o profissional de saúde, ele pode causar um dano no momento em que ele faz uso desse equipamento sem saber qual é o tamanho da abrangência de interligação que esse tipo de equipamento tem com o restante da assistência. Então, este é um dos riscos. O segundo é justamente a alfabetização para gestão de dados ou para uso de tecnologias, né? Muitas vezes a gente pode aportar uma tecnologia nova dentro do sistema, imaginando que as pessoas que estão lá, os profissionais que estão lá, simplesmente porque utilizam o seu celular ou utilizam o seu computador, fazem uso de tecnologias no dia a dia, ele vai saber utilizar aquela tecnologia que foi aportada dentro do prontuário eletrônico ou dentro de algum outro sistema. E isso não é, como é que eu vou dizer, evidente, né? Ele precisa muitas vezes ser capacitado para fazer uso daqueles sistemas. Então, esse é um outro risco que muitas vezes a gente vem enfrentando nos serviços de saúde e que precisa ser considerado. E aí, só um terceiro que eu acho que é importante a gente falar, que é da inteligência artificial. Uhum. Então, usar a inteligência artificial, né, como uma ferramenta, né, dentro do sistema de saúde é algo que pode ser muito bom, mas ele também pode trazer muitos riscos se a gente não entender que a resposta que vem de lá, da inteligência artificial, ela deve ser avaliada segundo o conhecimento humano também. Ela sozinha não pode ser considerada como uma resposta válida. É uma resposta que tem que ser mediada pelo conhecimento humano para que então a gente possa atuar na assistência à saúde. É muito arriscado fazer um copy-paste daquilo que vem da inteligência artificial e para o dia a dia da assistência. Não que a gente não vá evoluir, não que a gente não possa ter evoluções nesse sentido, mas no momento a gente entende que isso também é um risco relacionado à assistência ao paciente. A gente está chegando à parte final aqui do nosso bate-papo. Vou pedir para você encerrar, Paula, deixando uma mensagem para o pessoal que acompanha a gente. A segurança do paciente é um pilar que precisa estar muito bem estabelecido, muito bem estruturado na instituição. Se ela não está, ela precisa estar, né? O quanto antes. E eu acho que informação não falta, e a Sobrasp principalmente faz essa conexão, né? Entre o conhecimento, a academia,
com quem está na prática assistencial, quem está na gestão. Então, queria deixar aberto para você deixar essa mensagem, dando uma recomendação, uma inspiração, ou o que o gestor não pode deixar de olhar, sabe, no quesito segurança do paciente. Sim, obrigada pela abertura aqui, Amanda. Eu acho que para a gente na Sobrasp, né, a sociedade, como é uma sociedade nacional, e que tem contato com serviços e profissionais de saúde no país como um todo, para a gente é muito claro que o que faz diferença, né, além de compartilhamento de boa informação, informação qualificada, né, que seja aplicável, né, aos serviços de saúde, não importa em qual nível. Acho que isso é um pilar muito importante, tanto que a sociedade, nós como sociedade, a gente se orgulha muito pela qualificação dos profissionais que estão conosco e que podem trazer para todo o país, né, justamente experiências importantes nesse sentido de desenvolvimento de qualidade e de segurança do paciente. Mas a gente entende que um passo importante é a congregação destes profissionais, a troca de experiência. Existem experiências muito importantes no país que já conseguiram encontrar caminhos e soluções que puderam ultrapassar as dificuldades que todos nós passamos, né, do sistema de saúde, que seja restrições financeiras, muitas vezes dificuldade com a força de trabalho como um todo, desenvolvimento de líderes e tudo mais. Então, são problemas e são dificuldades que estão espalhados de maneira democrática também pelo país. Sim. Então, é uma oportunidade participar de uma sociedade cujo um dos propósitos, como a gente se coloca, é justamente trazer essa oportunidade de congregar e aproximar estas experiências, aproximar esses profissionais para que a gente possa, de fato, ultrapassar as barreiras geográficas, né, dentro do país, e a gente consiga trazer experiências boas que possam ser compartilhadas pelo país como um todo. É importante que a gente possa abrir espaços como esses, e é para isso que a Sobrasp nasceu, inclusive, né? E é para isso que a gente tem trabalhado o tempo todo, inclusive instalando, recentemente a gente vem instalando regionais pelo país, que é justamente para que a gente consiga ter esta cara do Brasil regionalizada e que a gente possa trocar informações. A Sobrasp nasceu muito voltada para a operação, nasceu bastante focada nos profissionais da saúde, mas a gente tem trabalhado e tem conseguido cada vez mais trazer os líderes também para que a gente possa fazer essa interlocução como uma maneira de qualificação também dos líderes, né? Aqueles que já estão mais tempo, vamos dizer assim, lidando com qualidade de segurança, com aqueles que estão iniciando, né? Este é um espaço que a gente tem importante de troca. E queria deixar aqui dois recados muito importantes. Assim, a gente, como sociedade, vem participando de conversas, obviamente, de aproximação com o governo, CONAS, CONASEMS, Anvisa, todo este grupo governamental. A gente sempre tem uma parceria muito grande com eles e a gente vê que estamos evoluindo para a construção de uma política, né? Já foi até anunciada pelo governo, uma política de qualidade e segurança do paciente. Isso é um divisor de águas para nós no país, né? Porque é uma política que vai poder fazer com que, de fato, a qualidade e a segurança do paciente sejam pautas e agendas contínuas para os serviços de saúde. Então, esse é um recado para a liderança, né? Se ainda não começou, vamos dizer assim, a trabalhar e se qualificar nesse sentido, é importante que dê esse passo, né? Porque a gente terá uma política nacional nesse sentido. E também convidar a todos, né, para que no final desse ano nós vamos ter o Congresso da Sobrasp, que é o congresso bianual que nós fazemos, né? Um congresso que também tem palestrantes internacionais, então, portanto, é um congresso internacional que vai acontecer de 28 a 30 de novembro, aqui em São Paulo, no Frei Caneca. Lá nós teremos espaços, obviamente, de trocas, para que a gente possa fazer
no presencial aquilo que a gente tem que fazer virtualmente, dada o tamanho do país, né? Mas lá nós vamos fazer presencial, trazer os profissionais para que a gente consiga um espaço de troca e um espaço de aprendizado importante entre todos. Muito obrigada, Paola, mais uma vez. Obrigada por compartilhar aí toda essa experiência com a gente. Obrigada aqui pelo convite. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Acho que ficou claro que a segurança do paciente é mais do que evitar eventos adversos. É sobre construir confiança, valor e sustentabilidade no cuidado. Eu te vejo no próximo episódio.